Já faz mais de uma década, mas entre 2013 e 2014 eu passei um ano só usando o KDE praticamente. De lá para cá, apesar de eu sempre testar a interface para fazer os vídeos, eu sempre tive muito mais problemas do que alegrias com o Plasma. Para ser justo, acho que nem sempre a culpa era da interface. Até hoje, simplesmente não existe uma distro que trate o KDE Plasma com o mesmo nível de carinho que, não sei, o Zorin OS trata o Gnome ou o Mint trata o Cinnamon, sabe? Apesar disso, graças à minha experiência positiva com o Bazzite desde dezembro do ano passado, eu venho usando o KDE Plasma em Dual Boot com o Pop! OS. Eu contei um pouco da minha experiência nesse vídeo aqui do canal, link na descrição para você conferir depois. E como eu mostrei lá, a experiência é muito boa e eu gosto muito da ideia de imutabilidade, mas algumas coisas poderiam ser mais simples. Como o Fedora 44 deu uma boa melhorada na experiência com o KDE, eu comecei a me perguntar como que poderia ser a minha experiência nele. Afinal de contas, o Bazzite é derivado do Fedora, o KDE Plasma parece num nível de maturidade bem interessante e algumas limitações que existem no Bazzite por conta da imutabilidade não vão existir no Fedora tradicional. É bem verdade que algumas das facilidades do Bazzite também não existem no Fedora, tipo, sei lá, autoinstalação de drivers, codecs e algumas outras coisas assim. Se essas diferenças pesam muito, só testando na prática. Então eu instalei o novo Fedora 44 no lugar do Bazzite para começar uma nova jornada. De quebra, já que eu iria ter que configurar todo o meu sistema de novo, eu queria mostrar para vocês algumas das configurações que eu faço no meu ambiente Plasma para que você possa tomar inspiração, não sei, ou quem sabe até aprender alguns truques novos. Esse vídeo só acontece por conta da ajuda da nossa apoiadora, Contabilizei. Lidar com burocracia faz parte de manter um CNPJ no Brasil, mas você não precisa deixar isso te atrapalhar. Conheça os serviços da Contabilizei no link na descrição. Da abertura do CNPJ até a contabilidade completa, eles podem te ajudar a ter uma vida fiscal mais simples para que você possa focar no desenvolvimento da sua carreira. Mais sobre a Contabilizei ao longo do vídeo. Bom, eu fiz uma lista enorme de coisas para fazer esse setup manualmente, sem usar nenhum script para agilizar o processo. Aqui a gente vai focar mais em algumas configurações do Plasma e não no setup dos programas exatamente. Primeira coisa que eu quero fazer é configurar a barra de tarefas para deixar aqui os ícones centralizados. Como você pode ver, a barra de tarefas do Plasma ela tem esses ícones mais para a esquerda e eu acho que apesar de eles funcionarem perfeitamente bem em telas um pouco menores, eu utilizo aqui por padrão um monitor de 32 polegadas, então ele é um pouco amplo e ele é 4K também, então os aplicativos eles ficam um pouco distantes. Aqui eu estou com o zoom de 200%, que ajuda na gravação, facilita vocês visualizarem as coisas, e eu não gosto de ter que ficar olhando para o canto aqui toda vez que eu quero abrir um aplicativo ou gerir um aplicativo aberto. Felizmente dá para configurar isso aqui no KDE Plasma sim, né? A gente mostra aqui as configurações do painel. Isso aqui é um daqueles exemplos que eu diria que o KDE Plasma é muito versátil, é muito poderoso para customizações, mas ele não é intuitivo. Por exemplo, você talvez imaginasse que teria uma forma de simplesmente mover esses ícones para o centro, ou nas configurações do sistema poderia ter configurações da barra de tarefas, ícones no centro, alguma coisa assim, mas não. Aqui a gente precisa adicionar um espaçador e colocar ele antes dos ícones, e adicionar um segundo espaçador e colocar ele depois dos ícones. Não é nada lá muito difícil, isso aqui já vai fazer com que o efeito que eu queria, que é ter os ícones centralizados, aconteça. Vamos para o segundo item, então, que é configurar o KeyRunner para abrir no centro da tela e com uma tecla de atalho um pouco diferente aqui. O KeyRunner é esse cara que quando você pressiona Alt barra de espaço ele aparece no topo. Ele é tipo um spotlight da vida, permite que você pesquise. Eu gosto de utilizar ele para, enfim, abrir aplicativos, acessar configurações e tal. Ele tem meio que a mesma velocidade do menu normal, mas como ele fica mais ao centro, eu gosto dessa ideia, tanto dos ícones estarem centralizados, quanto o launcher, de onde eu vou lançar os aplicativos, está centralizado, assim eu não preciso ficar olhando para os lados necessariamente. Para fazer esse ajuste, a gente abre ele aqui, clica em configurações ou configurar o KeyRunner, e ele tem uma configuração que permite colocar ele mais ao centro. Ele não permite que eu posicione ele exatamente onde eu quero, mas aqui eu acho que é bom o suficiente, então ele passa a abrir ao centro. Além disso, eu gostaria de mudar também a tecla de atalho, porque ao invés de pressionar o Alt, a barra de espaço para ele abrir, eu gostaria que ele abrisse quando eu pressiono a tecla Super, que no momento está abrindo aqui o menu do sistema, né?
Um recurso interessante do KeyRunner, que nem todo mundo sabe que existe, é que se você clicar na área de trabalho e começar a digitar, ele abre sozinho. Então, ele é relativamente rápido, tá? Isso aqui faz com que não seja necessário que você pressione uma tecla de atalho para chamar ele, mas só funciona se não tiver nenhum aplicativo na tela. Você precisa estar com a área de trabalho limpa e aí você simplesmente começa a digitar e abre o que você quiser. Procurando por atalhos, aqui a gente vai achar nas configurações do sistema os atalhos. Nós vamos procurar pelo KeyRunner aqui. Tá vendo que ele está iniciando aqui por Alt espaço ou Alt F2 também abriria ele, né, no caso? Nós vamos adicionar um outro atalho que é o Super. Ele está dizendo que o Super ele já está atribuído a abrir o lançador e eu quero reatribuir ele ao nosso Launcher. Eu vou modificar o Launcher aqui agora nas configurações do lançador de aplicativos para que ele abra com Super IA, tipo Super Aplicativos, por exemplo. Agora, ao pressionar a tecla Super, uma única tecla, eu abro aqui o KeyRunner. Maravilha. O próximo item é configurar o Dolphin para produtividade. Menu de contexto, ícones no painel lateral, ícones de atalho e posição, barra de preview lateral. Bom, isso aqui vai levar um tempinho. Aqui eu acho que a gente vai levar um tempo para configurar o Dolphin, que é o gestor de arquivos. Por padrão, ele é ok, mas eu gosto quando ele funciona de uma forma diferente. Ele é um pouco menos minimalista do que eu gostaria. Então, por exemplo, a partição de recovery que eu tenho aqui, eu posso ocultar. Essa partição aqui de um outro disco, eu vou deixar ele exibido, tá? Porque eu costumo acessar essas informações, ou vou precisar acessar essas informações, mas tudo que eu não for acessar, eu vou ocultar. Dessa forma aqui fica só os discos que eu realmente preciso. Outra seção que eu não uso muito é essa parte aqui de arquivos recentes e locais recentes, realmente não faz falta, então eu vou simplesmente ocultar a seção recentes aqui. Isso vai deixando a nossa interface um pouco mais limpa também. E aqui nas configurações, vai no menu hambúrguer, depois em configurar, depois em configurações do Dolphin. E aqui a gente tem algumas modificações para fazer. Por exemplo, quando a gente abre o Dolphin, ele sempre vai abrir as pastas ou as abas diretamente do local que a gente parou da última vez. Isso é algo completamente opcional, né? Digamos assim, se eu estava em documentos, onde eu tenho alguns arquivos aqui, fechar o Dolphin e abrir de novo, ele vai continuar ali da pasta documentos. Eu quero que ele sempre inicialize a partir da minha home, dessa pasta de início. Questão de gosto, né? A gente vem aqui em configurar e muda isso justamente para cá, ó. Pasta de início, então agora mesmo que eu vá em documentos e abra ele de novo, ele vai abrir diretamente na pasta de início. Legal. Bom, outra coisa que eu quero modificar aqui é o menu de contexto, né? Na verdade, é uma das primeiras coisas que eu quero fazer. O menu de contexto do Dolphin, ele é bem rico, tem muita coisa que ele aparece aqui, especialmente se você clicar em cima de uma pasta. Eu quero dar uma simplificada, porque definitivamente nem todas as coisas eu uso por aqui. Eu poderia remover e deixar as minhas ações um pouco mais rápidas, sabe? Nas configurações aqui do Dolphin, aqui em menu de contexto, eu vou desmarcar algumas opções, como por exemplo, eu não quero ordenar os arquivos clicando com o menu de contexto, não quero mover para outra exibição, não quero mover para uma nova pasta. O menu de ação do Google Drive não faz sentido porque o KDE não funciona muito bem com isso. Links de atividades também não se faz necessário. Iniciar uma apresentação de slides provavelmente eu não vou utilizar também. Exibir estatísticas de uso de disco acho que não é necessário, porque nas propriedades do arquivo, da pasta, você consegue ver as informações e existe uma forma de mostrar o uso de disco de um outro jeito. Então, daqui a pouco eu faço essa modificação. Etiquetas, confesso que é algo interessante que é possível ser utilizado, mas isso faria com que eu tivesse que etiquetar tudo que é arquivo e eu não tenho essa paciência. Limpar os ícones de documentos recentes, não. KDE Connect eu não uso, mas eu vou deixar ele ativo aqui para ele aparecer quando for necessário. A opção de duplicar eu acho útil. Essa parte de criptografia toda do Cleopatra aqui eu vou remover também. Definir o ícone de pasta eu acho bom, acho útil. Copiar a localização é bem raro de eu utilizar. Copiar para outra exibição, de novo aqui dá para tirar. Compartilhar, vou deixar, mas eu raramente uso. E vou desmarcar todas as criptografias aqui de novo. O alterar o modo de exibição no menu de clique direito não é preciso. Adicionar locais é útil. Ações administrativas também. Abrir em nova janela acho legal. E talvez aqui em aba dividida não.
Pensando aqui quantas vezes eu abri algo em uma nova janela, uma nova aba. É raro, né? Eu acho que se eu precisar de uma nova aba, eu simplesmente dou um Ctrl Tab, assim, né? Eu não vou precisar ter essa opção. Olha só como ficou mais clean. Inclusive ficou com coisas mais úteis à mostra, como as pastas coloridas aqui, que é uma coisa que eu uso bastante. Agora, se a gente vir aqui no menu hambúrguer, depois em configurar e configurar barra de ferramentas, a gente pode mudar as opções que aparecem aqui por cima, né? Esse voltar e avançar é o que a gente tem aqui. A configuração de visualização eu acho mais interessante se ela tiver do lado direito aqui, meio estilo Gnome até mesmo. O pesquisar eu acho que pode vir mais para cá, do lado da barra de localização. O dividir eu raramente uso, então eu vou tirar ele daqui. Talvez, se eu achar que é uma forma, sei lá, mais eficiente de utilizar ele, eu acabe colocando de volta, não sei. Mas a princípio não é uma coisa que eu uso muito. A opção de abrir um terminal aqui, eu acho que eu coloquei no menu de contexto, então não se faz tão necessário. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que pode ser útil, ó. Acho que talvez o nova aba pode ser útil, tá aqui em algum lugar. Se eu não me engano, tem uma opção de abrir o terminal aqui também dentro do próprio Dolphin. Deixa eu fazer um pequeno teste. Isso aqui é útil, mas eu vou mover eles para outro lugar, ó. Eu vou mover eles para o início aqui, na verdade. Essa parte de abrir uma aba, acho que pode ficar aqui, só para aproveitar melhor o espaço. O terminal também, dessa forma. Mas eu vou ocultar o texto assim, vai ficar só os ícones mesmo. Vou colocar o dividir aqui também, só para ocupar o espaço mesmo. Acho que assim ficou legal, ó. Se eu precisar, tá tudo aqui disponível. Agora, aqui nas configurações, em configurar o Dolphin, uma outra coisa que eu quero modificar, mostrar a barra de filtragem, acho que pode ser útil, e também mostrar aqui a barra de status com a largura completa, ó, ele fica embaixo. E esse filtrar aqui, ele serve para algumas coisas bem legais, né? Se eu for, tipo, dentro de alguma pasta que tenha muitos arquivos de configuração, eu posso filtrar aqui por a Conad, por exemplo, que é bem mais rápido do que fazer uma pesquisa se eu tivesse que procurar, ó. Apesar de que eu acho que deixar a barra sempre exibida aqui não é maneiro. Talvez eu pudesse colocar um ícone de filtro. Quem sabe do lado de pesquisar aqui, o ícone de filtro. Então, se eu precisar filtrar, vai estar disponível e do lado da busca. Coisa que só é útil porque a busca do KDE Plasma poderia ser melhor, né? Eu acho que a busca recursiva do Nautilus é, assim, milênios à frente do que isso aqui, mas é funcional o suficiente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Ícones do painel lateral, ícones de atalho e posição, barra de preview lateral. Ah, sim, eu tinha esquecido disso, né? Mostrar os painéis e mostrar painel de informações aqui, exatamente. Bem útil para quando você tem imagens ou vídeos para você pré-visualizar eles aqui do lado também. Além de ver informações sem precisar clicar no sobre. Ok, em relação a ícones no painel lateral, isso aqui vai ser um pouco complexo de ajustar porque eu preciso montar um outro disco primeiro. Mas, por exemplo, eu gosto de ter uma pasta chamada Temp, que eu coloco um monte de coisa nada a ver inútil aqui e eu gosto de colocar ela fixada. Toda vez que eu preciso criar arquivos temporários, de fato, eu acabo colocando aqui e eu sei que é uma pasta que eu sempre vou poder apagar os arquivos se eu precisar liberar espaço, sem de fato colocar na pasta temp do sistema, né? Porque eu não necessariamente quero que seja apagado de um dia para o outro ou de um reboot para o outro. E aí o que eu tinha falado antes, né? Eu não preciso ter aquela função com o botão direito de fazer uma análise da pasta, porque eu tenho aqui a quantidade de espaço livre através dessa barra embaixo. E se eu precisar fazer uma análise da pasta, basta eu entrar na pasta e clicar aqui na análise de disco. Então não precisa estar com o botão direito, sabe? É uma opção desnecessária. Uma outra coisa que eu quero já aproveitar para montar aqui é o meu servidor NAS, mas especialmente um deles eu quero montar o TrueNAS. E aí clicando com o botão direito aqui nele a gente pode adicionar os locais. Eu posso editar ele aqui para ficar com um nome melhorzinho, TrueNAS, assim. Para fazer a colocação de alguns outros arquivos, algumas outras pastas, eu preciso fazer um outro item que está nessa lista em algum lugar, então eu vou deixar por assim mesmo. Próximo item é configurar o Firefox, porque no Fedora o Firefox ele tem essa página inicial desse jeito, né? Que acessa diretamente o Fedora Project /start e aí ele tem esse buscador com o DuckDuckGo e tem notícias a respeito do Fedora, enfim, respeito, afinal de contas eles fizeram o sistema, mas o navegador não parece meu. Então aqui em configurações a gente vai em pesquisa, pesquisa não, na verdade eu vou
em início e modificar aqui o endereço. Pode ser uma página vazia até mesmo. Agora, na teoria, pelo menos, ao abrir a gente não vai para aquela página, ele fica uma página limpa e ele também tem vários favoritos aos quais eu não quero, né? Então vamos excluir aqui todas essas pastas. Beleza, tá de boa assim. Agora o Firefox tá clean, tá limpo. E esse aqui é o próximo item que eu preciso fazer. E ele é essencial para fazer o resto da configuração lá do Dolphin que eu tinha mencionado. Eu preciso montar automaticamente esse disco aqui no boot, porque eu quero mapear algumas pastas que estão aqui, como vocês podem ver, diretamente para essa outra unidade. Essa aqui é a home do meu Pop! OS. Eu quero simplesmente fazer com que os atalhos funcionem através de links simbólicos. Para fazer isso, a gente tem uma opção aqui no KDE de iniciar automaticamente, que não é esse aqui, é dispositivos, na verdade, montagem automática de dispositivos, beleza. Ele deveria estar mostrando aqui o meu HD, né? Cara, eu sei uma solução para esse problema, mas envolve instalar um aplicativo do GNOME para facilitar a minha vida. Mas é o seguinte, ó, isso aqui pode ser útil agora, quem sabe, ó, a tela dividida. Eu quero criar um novo atalho, que vai se chamar YouTube, e vai ser de uma pasta que está nesse disco interno, em Home, de Linux, YouTube. E se pá, eu acho que esse é o único que eu realmente preciso, tá? Depois, a partir desse, eu consigo fazer o link com os demais. Então, a gente vai ter aqui YouTube, Records, Thumbnails, vídeos para postar. Vamos fazer uns ajustes aqui. Beleza, algumas cores diferentes para facilitar a identificação rápida aqui e tamo bem. Ok, essa parte aqui eu não sei se realmente funcionaria, mas uma alternativa que eu teria, tem o lance do gerenciador de discos, né, do KDE, não esse aqui. Mas francamente eu não faço ideia do que fazer nesse aplicativo, eu acho ele um pouco confuso. Teoricamente esse aqui é o disco que eu gostaria de montar. Seria editar o ponto de montagem, será? Talvez eu tenha que desmontar ele aqui. Vamos atualizar os dispositivos, pode ser que ele não dê permissão porque ele estava montado antes, né? Então, não sei, realmente é um pouco confuso para mim. O que eu sei é que se você precisar montar algum disco automaticamente no KDE Plasma e aquela função lá não funcionar, no aplicativo de discos do GNOME, que também não é lá muito intuitivo, diga-se de passagem, a gente tem a opção aqui de acessar o disco. Se eu clicar na partição, ele tem essa opção aqui de editar os pontos de montagem, que no aplicativo do KDE não estava aparecendo. Se eu desmarcar essa opção aqui, ele está como montar automaticamente no sistema. Aí eu posso dar um aplicar e funciona. Inclusive funciona legal, né? Vocês estão vendo que esse aplicativo do GNOME, ele está com o tema do KDE, né? Com o Breeze. Eu não sei exatamente como eu me sinto em relação a isso. Eu acho que era uma coisa até que nem estava na lista. Mas por algumas vezes até eu fiquei pensando que seria melhor simplesmente, sabe, ter, não sei, usar o tema do GNOME mesmo, o LibAdWita. Se eu não me engano, o Basite faz isso e eu achei que estava bem ok, né? Se a gente trocar aqui, acho que ele vai obedecer o tema padrão. Claro, não fica tão integrado assim, mas pelo menos não quebra o aplicativo de nenhuma forma. Inclusive, eu acho que dá para mudar os ícones também. Enfim, me digam aí o que vocês acham. Preferem o LibAdWita dentro do KDE ou a versão do Breeze em cima dele? Porque em aplicativos LibAdWita eles não vão ficar certinhos igual, então, sei lá, eu preferi simplesmente deixar o original e lidar com isso. Assim, como eu adicionei o filtrar ali, eu posso tirar o filtrar dessa barra agora. Tira a barra de filtragem, dela fica para ligar e desligar pelo ícone aqui. Acho que eu consegui resolver parcialmente isso, pelo menos configurar a minha imagem de usuário, ok? Essa é fácil, é para modificar a imagem que aparece aqui e também quando a gente loga no sistema. Eu só preciso de uma foto minha qualquer aqui. Acho que se eu pegar alguma foto de thumbnail aqui, vai ter uma foto boa o suficiente. Eu adoro esse vídeo aqui, pena que ele não foi tão bem assim no canal, comparado com os outros, mas eu adorei a thumbnail. Bom, feita essa troca, então agora deve aparecer aqui no menu, maravilha. Ativar o Firewall. Bom, o Firewall na verdade eu acho que é ativo já no Fedora. Ele tem aqui um esquema de Firewall, se eu não me engano. O Firewall é separado, ele usa o Firewall D. Ele só está com o modo pânico e com o log negado off. Então ele não está logando, mas ele está com o Firewall na zona Fedora Workstation, que é o padrão.
basicamente faz isso aqui que o, que o pop-up está dizendo para vocês. Eu acho que eu não vou precisar modificar nada, então já seguro por padrão. Mas se você quisesse ser ainda um pouco mais restrito, daria para colocar home. Você tem que clicar aqui, aí você muda a zona do firewall, né? Tipo, o local onde ele vai atuar. Pode ser home, pode ser work, enfim, pode ser public, ele vai ser mais restrito ainda, enfim. Ok, esse aqui é uma configuração que eu acho que eu não vou precisar fazer. Habilitar atualizações automáticas. Cara, isso é uma coisa meio controversa, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Eu gosto da ideia do sistema estar sempre seguro, estar sempre atualizado, desde que ele esteja sempre funcional. Não sei se isso vai acontecer no Fedora, mas existe uma opção de configuração de atualizações nessa seção de atualização de aplicativos, onde a gente pode automatizar, na teoria, isso. Vamos ver o que ele me diz aqui. As atualizações de aplicativos serão baixadas automaticamente quando ficarem disponíveis. As atualizações para aplicativo serão instaladas imediatamente, enquanto que atualizações do sistema serão instaladas na próxima vez que o computador for reiniciado. Tem aquele momento meio Windows, para quem fica nostálgico, que é a tela de atualização correndo enquanto você não pode usar o computador. Mas de fato é uma forma, na teoria, mais segura de você fazer um update de um sistema que não é imutável, né? E a frequência de atualização pode ser diariamente. Desde que não acabe com o meu fluxo de trabalho, tá tudo certo. Agora, da última vez que eu apliquei essa configuração no KDE Plasma, isso aqui simplesmente não funcionou. Tava lá só para enfeite. Inclusive eu precisava fazer alguma configuração no próprio DNF para isso acontecer. Eu não sei se vai ser necessário dessa vez, mas de toda forma, vamos testar, né? O próximo item que eu coloquei foi configurar o efeito Wobbly. Esse aqui é pura perfumaria, né? A gente pode acessar os efeitos do KDE. O efeito que eu me refiro seria janelas instáveis. Essa aqui é um nome curioso, né? Mas o que ele faz é isso aqui, só para dar uma graça mesmo. Configurar notificações para não perturbe. Beleza, essa aqui é importante mesmo. Onde que estão as notificações? Já está em não perturbe. Enquanto o OBS Studio estiver ativo, ela já fica no não perturbe. Eu vou colocar desabilitar, até ser desabilitado manualmente. Então, assim fica por padrão no não perturbe. Inclusive, se eu não for utilizar isso aqui, talvez a gente podia ocultar a parte do não perturbe aqui, né? Mostrar quando relevante, somente em pop-up. Aí ele some, mas se tiver uma notificação, ela vai popar ali. Configurar notificações para o não perturbe. Foi então configurar o perfil de energia do computador para ele não desligar, ok? Aqui em casa, é um computador que fica só no meu escritório, ninguém vai simplesmente acessar a minha máquina, então não tem por que eu fazer ele desligar. Muitas vezes eu saio para fazer alguma coisa e quero voltar com ele ligado exatamente de onde eu parei. Então eu quero fazer com que ele não faça nada quando inativo, que ele não vai desligar, não vai fazer nada. Se eu apertar o botão de energia do computador, ele vai mostrar a tela de encerramento para eu poder confirmar, isso é bom. Eu não quero que escureça a tela automaticamente, nunca. Eu não quero que desligue a tela nunca também. O perfil de energia pode ser balanceado, faz mal. Ele vai mudar o perfil de energia depois de um certo tempo, né? Vou manter inalterado, então faz sentido deixar assim. Eu achei que era uma outra coisa. Isso aqui é, sei lá, caso você mande o computador dormir, né? No caso, ele pode entrar num perfil de energia de baixo consumo, que faz algum sentido. São configurações bem válidas para laptops, eu diria, mas não aqui para o meu PC de trabalho. Depois a gente vai configurar saídas e entradas de áudio do computador para dar uma clarificada nas coisas. Isso é um recurso útil que o KDE Plasma tem, mas é tipo um problema feito para resolver, uma solução feita para resolver um problema que existe no KDE porque você está no KDE, né? Que é isso aqui. Dá uma olhada na quantidade de dispositivos de áudio que tem no meu computador. Nem tudo isso aqui eu utilizo. Então, aqui nas configurações, acho que não dá para ver assim, ó. Mas nesse painel, se eu clicar aqui, vai para a parte de som aqui no painel de controle e nem tudo isso aqui é útil, né? No caso, dispositivo de reprodução, eu só preciso desse, os outros eu posso ocultar, eu não vou reproduzir vídeo pela saída de áudio do meu microfone, então desliga ele. Beleza, ele funcionou aqui, só tive que parar a gravação e começar de novo. Mas enfim, ele saiu da parte de reprodução e ficou só em dispositivos de gravação, o que faz sentido para o microfone. No caso, aqui eu posso remover esse daqui também. Eu não vou gravar o meu áudio muito provavelmente com a minha webcam. Até é uma boa desligar para evitar que esse tipo de problema aconteça.
E eu não vou gravar o áudio, a entrada de áudio com as minhas placas de captura também não. Olha só a diferença que dá aqui, né? Basicamente eu tenho um item e eu sei que se ele não estiver funcionando é porque o meu microfone principal aqui não está funcionando. Eu teria outros recursos aqui, na verdade, tipo meu fone de ouvido, Bluetooth. Até a gente pode fazer isso, quem sabe, para ver como é que fica. Mas aqui uma coisa legal é que a gente pode renomear o item, né? Nesse caso aqui, eu quero renomear esse dispositivo para Soundbar. Esse setup aqui eu acho que foi finalizado. Acho que o InSync está reclamando de algo aqui ainda, que eu tenho que ver exatamente do que se trata. Mas finalizei esse setup. É muito curioso essa experiência, sabe? Bom, com o setup pronto, é claro, eu ainda vou precisar me adaptar e ajustar algumas coisas, sei lá, logar nos meus apps, configurar alguns deles também, mas nada que dê trabalho demais, eu espero. A minha intenção é fazer uma experiência de pelo menos 30 dias com o Fedora 44 KDE, assim eu vou poder compartilhar a minha experiência e até fazer um comparativo com o Basite mesmo, eu acho que vai ser bem interessante. Se você ficou curioso para saber sobre alguns dos apps que eu vou usar nesse setup, fica aí depois dessa mensagem do nosso apoiador. Contabilizei. De opções e botões demais, o KDE já é complexo o suficiente para a sua vida. Simplifique as suas finanças e contabilidade com a ajuda da Contabilizei. Eles são um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil, com serviços projetados para as mais diversas profissões, inclusive para profissionais da área tech. Mesmo que você só esteja começando agora e ainda precise abrir o seu CNPJ, a Contabilizei pode ser a sua parceira e tomar conta de tudo para você. Então use melhor o seu tempo focando nas coisas que realmente vão influenciar no sucesso do seu trabalho, como desenvolvimento e estudo, enquanto eles cuidam da gestão fiscal e contábil para você. E o mais legal é que você pode escolher o plano que mais se encaixa às suas necessidades. Tem até a opção com um assessor dedicado que vai te auxiliar na emissão de notas fiscais e no que mais for necessário. Clique no link aqui na descrição para conhecer a Contabilizei e entender como eles podem te ajudar a deixar tudo mais simples e mais leve. E fica de olho que nós também deixamos um cupom de desconto para garantir um mês de mensalidade gratuita. Esse meu processo de configuração, explicando também todos os detalhes, levou umas 3 horas mais ou menos para ser feito. Se você tiver curiosidade para conferir o setup dos programas em mais detalhes, a gente postou uma versão desse vídeo estendida para os membros do canal, além de conteúdos exclusivos. Essa é uma ótima forma de você apoiar o nosso trabalho. Se você já for membro, é só clicar nesse vídeo aqui na tela para conferir. Se não, clica mesmo assim e se torne membro agora mesmo. A gente se vê por lá.